TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, nosso núcleo Educação e Cultura de hoje. Tenho um prazer muito grande de termos aqui um casal, ela brasileira, ele uruguaio, ela jornalista, ele médico pesquisador, mas ambos, sobretudo, grandes humanistas. Eu quero agradecer não somente a sua audiência telespectadora, mas já de antemão agradecer por ter aceito o nosso convite aqui, Dama, viu? Eu que agradeço. Para esse bate-papo aqui hoje. Eu prefiro fazer questão de dizer que a gente precisa estreitar mais e mais nossos laços com os hermanos da América Latina. Então, professor, eu sei que toda vez que eu me lembro dos uruguais, me faz aqui remeter esse filme que está aí passando, do Mujica, né? Uma Noite que Durou 12 anos. 12 anos. É muito bom. Eu vou começar primeiro, as damas, com a Tamara. Para você, Tamara, me fala um pouquinho do livro que você quer nos apresentar, de um tema muito importante. Você falou nesse filme, que é um filme muitíssimo importante, que mostra as condições de prisão de três líderes uruguaios, né? Condições desumanas e tudo, mas que eles saíram inteiros, vitoriosos, pela força interior deles. Porque quem vai ver o filme vai ver que não é brincadeira. Mas o que eu queria chamar a atenção hoje, por isso que eu vim aqui, é para este livro. Este livro, eu nem cheguei ao final ainda, mas é um livro que me parece muitíssimo importante para todas as lideranças brasileiras, inclusive para os nossos membros das Forças Armadas. Esse livro mostra, chama-se Guerras Híbridas, né? A nova guerra, a nova estratégia dos americanos, dos Estados Unidos, para reverter os governos que não concordarem com eles. Traça passo a passo essa nova guerra que eles chamam de quarta geração. Não é um livro fácil, principalmente à medida que avança, mas eles mostram para a gente entender o que está acontecendo no mundo, na Síria, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo no Brasil. Eles mostram passo a passo como é que essa nova estratégia de guerra, baseada em criar o caos no outro país, para as pessoas ficarem desnorteadas com o que está acontecendo, o livro mostra como é que eles fazem isso, entendeu? Essa guerra híbrida, ela não precisa de canhões, só em último caso, não precisa de canhões nem nada. É baseada nisso, em pegar um país e criar o caos com uma liderança que não aparece, baseada muito na informação e nos fake news. Compreende? É uma nova maneira de dominar um país. E nós estamos vendo essa tentativa de golpe na Venezuela e também ocorrendo em outros lugares do mundo, né? Aqui no Brasil também. Eu acho um livro muito importante porque eu tenho uma esperança que as Forças Armadas brasileiras não aceitem a entrega das riquezas brasileiras para nenhum outro país. Nenhum. Porque nós precisamos entender que o Brasil é um país formidável. O Brasil é um país grande, rico. O povo é pobre, uma parte é miserável. Mas o Brasil tem todas as possibilidades. E, no entanto, tem gente que acha, não, é melhor entregar o Brasil para outro país, que é melhor. Não, não é melhor. Não é melhor. Entendeu? Então, esse livro é do Andrew Coríbico. Ele é baseado numa pesquisa, num estudo de um instituto estratégico. Estudo estratégico.
Estudo estratégico russo. O autor não é russo, ele é filho de russo e mãe americana. Mas o livro foi feito o estudo foi feito para esse... Aqui até diz o nome, para o Instituto de Estudos Estratégicos e Projeções de Moscou. Ele é jornalista, não? Ele é jornalista da Sputnik News. E ele detalha, então, para a gente poder se defender, a gente tem que conhecer como serão dados os novos golpes, a tentativa, entendeu? A manipulação das informações e os fake news. Não é à toa que o Putin, lá na Rússia, há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, baixou uma lei que quem fizer fake news lá, não é erro, fake news de verdade, vai preso. Porque a fake news é uma das bases dessa nova tentativa de golpe, entendeu? É um pouco, o livro não é assim muito fácil, mas dá para as pessoas entenderem. E quem lê esse livro vai ver o mundo de uma outra forma, vai ver o que acontece na Venezuela, que é uma tentativa direta que está aqui. O livro fala mais, dá o exemplo da Ucrânia e da Síria, né? Que agora a Venezuela mas passa também pela América Latina, e aquilo serve para você entender a nova guerra em qualquer lugar do mundo. E o caso da Venezuela, a gente tem que levar em conta que é o país de maiores reservas, detentor, né? As maiores reservas do mundo, mais do que é riquíssimo. É riquísimo. Venezuela está, digamos, está sobre una plataforma de petróleo que es la mayor del mundo. Tiene un círculo minero del Orinoco donde hay oro, diamantes, coltán, que coltán tiene minerales estratégicos como la colombita y el tanzalo, tiene el novio y el torio, que son minerales estratégicos para la industria aeroespacial y todo lo demás. Venezuela es riquísimo, tiene diamantes, es productora de oro, es decir, Venezuela es, digamos, un crisol de minerales y energéticos y estratégicos. Por eso es que el imperialismo no lo quiere perder. Y lo peor es que ya es tarde, porque Chávez hizo muchos acuerdos con los rusos y con los chinos, entonces hoy es imposible desplazar a las empresas rusas y chinas que están trabajando mancomunadamente con los venezolanos y van a defender las riquezas estratégicas para el pueblo de Venezuela, sin duda. Ahora, lo que eso de las guerras híbridas es una historia bastante antigua, si bien ahora se ha perfeccionado, pero en el 62, cuando Cuba expulsada de la OEA en Punta del Este, ya lo había anunciado el Che en ese discurso famoso en Punta del Este, donde él anuncia que la Alianza para el Progreso va a ser una nueva letrinocracia. Y ustedes todos, le decía a los distintos gobernadores que había, van a ser letrinócratas del futuro. Y el Che en ese sentido fue aclamado, aplaudido, si bien les estaba diciendo lo que les estaba diciendo, ¿no? Y realmente esto de la ayuda humanitaria con la que querían entrar en Venezuela es simplemente una de las formas de la guerra híbrida. Mas o que o livro é interessante, a mim me impactou, é porque ele decodifica passo a passo como é feita essa intervenção, que parece espontânea, que parece que a população se revoltou contra aquele governo espontaneamente, Primavera Árabe também, mas foi tudo muito bem planejado, tudo preparado com muita antecedência,
para dar um golpe naquele país. Entendeu? Então, esse livro me parece que é muito atual, muito importante para a gente conhecer, sabe? Maravilha. Eu queria um depoimento seu. Esse filme que retrata a dureza, a crueldade, o quão sanguinária em todos os governos de força, ditaduras, tem um dos 3 personagens que você conheceu, né, Sí, né doutor? sí, personalmente. Los conocí después a todos en la vida política, pero en la organización conocí sobre todo a Rosenkopf, que es un gran escritor de obras para niños, obras de teatro, muy famoso en el mundo, Mauricio Rosenkopf. Yo lo que tengo para comentar de esa película es que cuando salí de ahí le dije a ella, la realidad fue mucho más. Foi muito pior. Mucho peor. La realidad fue mucho peor. Está muy tímida la realidad. Inclusive, doutor, o senhor passou também 7 anos recluso, né? Seguro. Y con Sequestrado. 4 o 5 meses de tortura muy dura, ¿no? Tortura muy dura. Los militares uruguayos se caracterizan por hacer torturar a todo el cuartel, desde el cabo, desde el soldado hasta el mayor del cuartel. Digamos, hacían participar a todos para que todos se contaminaran, ¿no? Para que todos se comprometieran a no decir qué era lo que había pasado. O Uruguai, praticamente, durante um tempo, os anos de chumbo de lá, praticamente 1/3 da população ou foi dizimado ou teve que deixar o país. Ah, sí, sin duda. Fue mi caso. Yo, cuando salí de la prisión en el año 80, todavía estaba la dictadura. Después de 7 anos. Después de 7 años, vine para Brasil, estuvimos en Brasil 2 años, conocí a ella y después nos fuimos para Europa. Y me refugié en París, en Francia. Hicimos un trabajo de resistencia económica allá para mandar fondos para el Uruguay, ¿no? Y trabajar desnudando la situación del golpe militar, ¿no? Eu queria falar um pouquinho. Eu só queria chamar a atenção uma coisa para esse filme. É que, como eles saíram inteiros, apesar de todo o sofrimento, eles aguentaram e saíram. O filme é muito... A gente sofre vendo o filme, mas eles depois... O Mujica foi presidente, o outro foi chanceler, não é isso? El otro no. Otro fue ministro de Defensa. Ministro da Defesa. E o Y el terceiro... otro fue diretor de Cultura. Diretor de Cultura. Aliás, um deles, o ator, é filho do Darim. Aquele... são avisos para as mulheres, que todo mundo gosta do Darim, né? Aliás, é um ótimo ator e além de tudo, tem um charme, né? Um dos atores é o filho do Darim. É interessante isso, né? Bacana. Escuta, eu vou fazer agora vamos para outro polo. Eu sou músico, eu amo imensamente também a música argentina e uruguaia. Um dos tangos mais conhecidos no mundo não é argentino, né? No, no es. É lá com Parcita. Si bien los argentinos lo quisieron poner como himno nacional, fueron desenmascarados en la Olimpiada y Uruguay reclamó que no, que era el himno uruguayo. Sí, la comparsita fue hecha por un estudiante de la Facultad de Derecho en el local de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, allá por el 1918, y en un piano que había en el centro de estudiantes, y que después yo lo conocí ese piano porque estaba en el salón de actos de la Facultad de Medicina. Cuando entré en el 65, el bedel de la facultad me contó: ¿sabés que ese piano hizo Mato Rodríguez la Cuarcita? Viene del centro de la Federación de Estudiantes y todavía existe, ¿no? En Uruguay,
en el salón de acto de la facultad está el viejo piano donde se hizo la comparsita. Que maravilha. Ô, professor, o Uruguai tem, assim, um ineditismo. Foi o primeiro país, você falava comigo antes da gente começar a falar, que reconhece o voto para as mulheres. É porque tem esse lado terrível da ditadura uruguaia, mas tem um lado altamente civilizado no Uruguai. Por exemplo, o Uruguai foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Eu acho que foi o primeiro, mas se não, é um dos primeiros países que dá o voto feminino. Isso em que ano foi? Foi antes do Brasil, antes de tudo. Por el 1910. 1910, por ali, olha só. Nós aqui nem sonhávamos com divórcio, o Uruguai já tinha divórcio. E agora... El derecho huelga. Sujeito de greve, tudo. E agora, com o Mujica no poder, sem grandes escândalos, sem grande estresse, na verdade, sem grande briga na rua e nada, eles regulamentaram a maconha, né? O uso. Mas é regulamentado, não é? Você vai daqui para lá, você não vai conseguir comprar. Eles regulamentaram o uso da maconha, regulamentaram o casamento gay e a interrupção voluntária de gravidez. É um país muito adiantado nessas coisas, e eu não acho que é porque é um país pequeno, não. É porque eles têm uma tradição, né, que vem de longe disso. Então, é interessantíssimo mas isso. me permite, professor, não é uma provocação, só uma constatação histórica, que eu conversando com um amigo meu uruguaio, ele falava que lá o conquistador espanhol, ele exterminou todos os índios. No fue un conquistador español, en realidad fue el fundador del Partido Colorado, el general Fructuoso Rivera, que exterminó los últimos charrúas. Ah, no fueron los españoles. No, fue uno de los que había participado en la lucha por la independencia con Artigas. Sí. Artigas, al contrario, las tropas y la tropa que lo seguía a Artigas era de indios, entre ellos Andercito, Artiguiña le llamaban Andercito, que fue capturado por los portugueses y traído para la isla de Cobre. É o grande Andercito, líder, Artigas. Bueno, Artigas siempre andaba con un conjunto de 10, 15 indios que eran sus escuderos, digamos. Mas explica quem foi Artigas, porque nem todo mundo no Brasil sabe quem foi Artigas. José Artigas fue el líder de la independencia, digamos, Exacto. que le ganó a los portugueses, le ganó a los españoles, y después lo traicionaron y tuvo que irse para el Paraguay y se refugió en el Paraguay. Después continuaron la lucha de independencia, entre otros Lavalleja y Rivera, que después terminaron matando a todos los indios. Eu acho interessante, e você foi que me lembrou esse registro, que o Brasil já invadiu outros países, mas durante a República, né? No Império, durante o Império. Durante o Império. Durante a República, ou seja, mas na República nós nunca invadimos nenhum país aqui vizinho, nossos irmãos. Eu acho que é muito importante que continuemos assim. É claro, é importantíssimo. Porque a gente cairá numa execração aí por parte de outros povos. Interessante, a Guerra do Paraguai, quando começou, o Dom Pedro pensava que fosse durar um mês, durou 6 anos. E até hoje a gente carrega conosco a fama de termos sido extremamente cruéis, crianças, velhos. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, mas se o Brasil também amanhã crescer e tudo, vai ser como os Estados Unidos, invadir os outros países e tal. Eu falei, absolutamente. O Brasil pode, deve e vai ter um outro caminho próprio. É isso que a gente tem que parar de ficar com essa coisa. Porque os Estados Unidos fez, a gente tem que fazer. Não, a gente tem um caminho próprio. E temos mostrado nesses últimos tempos, né, de república, em que o Brasil exerce uma liderança natural, mas não precisa invadir ninguém, nem precisa esmagar um outro país.
Entendeu? Tem que ter um caminho próprio. A gente tem que ver isso, que nós temos essa possibilidade. E fazer mercados comuns, Claro, né? Mercosul, lógico. Pacto dos Andes. Já está na hora de as pessoas entenderem. Né? Eu queria frisar um aspecto aí, o seguinte, nós estamos falando de invasão. Toda a costa oeste americana foi tomada do México, mas toda, não foi só o Novo México. Por isso que é Los Angeles, Los Islas, aquilo, né? Os nomes são espalhados. E hoje os mexicanos não podem nem transpor a fronteira em outro muro, já tem um muro lá. Né? Então esse é um exemplo do América para os americanos. Exatamente. López Obrador ha tomado una actitud muy buena con respecto al colonialismo, al pedirle a España y al Papa que se disculpen por los asesinatos y los robos que hicieron en la colonización. López Obrador, o novo presidente mexicano. Preciso dizer que é de esquerda, né? Claro, progressista, de esquerda, entendeu? Da linha popular. A gente tem que parar de... A gente pode tirar ideias daqui e dali, mas parar de ter uma adoração por um determinado país e achar que o caminho daquele é o nosso caminho. Não é. Vamos criar o nosso próprio. É muito importante a gente reconhecer que os Estados Unidos, o povo americano, sobretudo, antes de se tornar independente, eles eram extremamente libertários. E logo que se tornam também. Exato. Mas depois passam a ser. Eles tiveram a Revolução Americana, que foi fantástica, né? Quer dizer, mas esse é um problema deles. A gente tem que traçar o nosso próprio caminho. Pero lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos es donde desarrolla el capitalismo mundial. Y el capitalismo tiene el poder del dinero y el poder del ganar más y el poder de la conquista y la explotación de los demás pueblos. Por eso es que nos consideran a nosotros el quintal de Estados Unidos. Ahora, es una situación que el mismo pueblo norteamericano la va dando vuelta, porque cada vez surgen más los movimientos progresistas en Estados Unidos. Olha, eu queria também lembrar uma coisa boa que está acontecendo no Brasil. A gente está acontecendo muita coisa difícil e que eu pessoalmente considero muito ruim. Mas tem uma coisa muito boa. Eu acho que eu sou otimista pelo seguinte: o povo brasileiro, de modo geral, pelo menos nas grandes cidades, está discutindo política de manhã à noite. Isso é fantástico, você vê as pessoas, é o chofer de táxi, é fulano, que te perguntam... O carnaval está politizado. O carnaval. Enfim, isso é uma conquista formidável. Se a gente não perder isso, é fantástico. Porque só a gente conversando, discutindo política como se discute futebol, os homens pelo menos, é que a gente aprende um com o outro. Não é para brigar, é para um ensinar o outro. E nesse ponto eu sou muito otimista com o Brasil. Y otra cosa importante que está ocurriendo en Latinoamérica es que, por ejemplo, la justicia chilena sigue juzgando los asesinos de Pinochet, los asesinos que trabajaron para Pinochet. El otro día juzgaron a unos que habían incendiado unos estudiantes vivos, varios militares. Y en Uruguay también, se denuncia gente que fue muerta y torturada en la década del 70 y son procesados porque son crímenes de lesa humanidad. Es decir, la dictadura todavía está siendo combatida en esos países. Professor Rudi, você, enquanto médico, ou seja, salvador de vidas, uma frase para a humanidade, você que conheceu tantos países, conviveu com tantos povos e tantas situações boas e ruins, uma palavra de esperança aí para a humanidade. Hay una frase de nuestro héroe Artigas que es: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y eso es lo que se genera en un pueblo que es ilustrado, que es inteligente, que es culto, tiene posibilidad de ser muy valiente. Maravilha, uma palavra de esperança. Está difícil. Mas eu diria, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quer dizer, a luta da gente, a luta dos povos para criar seu desenvolvimento, vale a pena. Essa frase não é minha, é do Fernando Pessoa, mas
Eu gosto dela. Maravilha. Viva a poesia, viva as artes. Obrigado, professor Rose. Obrigado. Tchau, então. E TV Comunitária, canal 6 da NET, o nosso núcleo Educação e Cultura, agradece mais uma vez a sua audiência, transmitindo também online tvcomunitaria.rio. Muito obrigado.